que você acha que mudou isso, Marquinhos? Até a questão da escola pública também, você falou que era orgulho dizer que estudava em escola pública. Meu pai fala isso também, que, nossa, na minha época era ótimo o ensino público e tal. O que você acha que as coisas foram mudando para hoje a gente ver cenas assim, às vezes lastimáveis na escola pública, né? Por que você acha onde a galera errou aí nesse caminho? É municipal, é federal, é estadual? No caso o ensino municipal, a gente tem um bom ensino municipal, né, que é o ensino fundamental. Acredito que tem algumas coisas que dá para melhorar. Que é até o né? 9º ano, Isso, que é o municipal. Não, mas aí tem algumas escolas também ainda Que é do estadual, né? que tem estadual, né? Na parte fundamental. Eu acredito que, por exemplo, assim, o Ivete, o Verde, né, que nós falamos que é o Adair Guimarães Fogaça, foi a política de educação. Nós aplicamos uma educação que é do século XIX, nós estudamos do século XX e nós estamos no século XXI, que está aí a tecnologia, a informação, e depois também o governo aplicou, acredito que a gente precisa fazer uma discussão muito madura, que é a aprovação continuada. Isso tirou do aluno, né, a responsabilidade de estudar, de ser cobrado, porque ele entende que agora, ou ele estudando ou não estudando, ele vai passar de ano. O professor também ficou à mercê, né, do próprio Estado. Eles têm que fazer um planilhamento, têm que fazer planejamento, só que isso o Estado também não tem oferecido para esse professor condições que ele possa também cobrar. E depois houve uma outra confusão com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas entenderam que o Estatuto passou a dar superpoderes para a criança e para o adolescente, o que não é. O que, na verdade, é um equívoco do entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiz a minha monografia de Direito sobre exatamente isso daí, sobre a aplicação do Estatuto da Criança. Você é formado em Direito, então? Sou formado em Direito. Aonde você fez? Eu sou da primeira turma da Unilago, do Direito. Ainda foi até uma experiência muito boa lá. Porque quando nós ingressamos lá no curso, eu falo realmente que eu ingressei na Unilago no começo, em virtude até pelo que oferecia do curso e o quanto eu pagava, né? E só que nós pegamos um corpo docente muito bom, com professores, né? Teve professor que começou como advogado, se tornou juiz de direito. Nós tivemos a Riva Freitas, que é uma jurista constitucional, inclusive ela dá aula em Portugal também, além de dar em São Paulo, a universidade pagava para ela vir dar aula aqui. Nós tivemos assim o Mauro Truzzi, que é um delegado da Polícia Civil. Nós tínhamos um corpo docente muito bom lá. Só que nós apostamos, o pessoal ficava aterrorizado, porque o terceiro ano não tinha sido ainda aprovado pelo MEC. Começar um curso novo, o pessoal assim, fala, meu Deus, nós não vamos ser aprovados pelo MEC, né? Meu diploma não vai valer nada, né? E aí, no quarto ano, o MEC apareceu lá na universidade, nós que passamos pelo crivo de ser avaliado pelo MEC, nós tivemos que fazer as provas pelo MEC, e foi muito bom. Da minha classe, assim, saíram vários advogados, outros que seguiram a carreira jurídica, não na área da advocacia, mas do concurso público. E no meu caso, optei em seguir na vida pública, aplicando. Fui até para fazer o direito, para eu poder aplicar também na onde eu já exercia. Mas como é que você chegou no Conselho Tutelar? Conselho Tutelar, na época, o que antecedeu a mim foi uma pastora, que era da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela já tinha concorrido por 2 vezes. Naquela época, a lei só permitia que você concorresse só a reeleição no Conselho Tutelar. Ela já tinha sido reeleita, e aí ela me procurou, falou, acho que você tem o feeling para isso, tal, você não quer sair candidato? Aí eu saí candidato, fui eleito conselheiro tutelar. É uma coisa que a gente sempre tem curiosidade, é o que eu te falei, que é as coisas que a gente não sabe como é que é. O Conselho Tutelar, ele é eleito. Ele é eleito. E como ele é eleito? Primeiro você passa, você tem uma prova seletiva deles, do grau de conhecimento que você tem, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecimentos gerais,
e outros conhecimentos também, E ortográfico. essa prova é livre tal. para qualquer pessoa. É livre. Qualquer pessoa Tem que ter acima de formação no 18 direito, Não, anos. você tem que coisa ter assim? formação de ensino médio. Ah, é nível É, médio. nível médio. E aí você passa por essa E prova quem pode ir lá seletiva. votar? Ele é regionalizado. Você vota região sul, as pessoas que estão na zona 267, né, do cartório eleitoral, eles votam na região norte. Quem está na E outra tipo uma região eleição, você vai lá, tem é um processo seletivo, Cara, eu eletivo nunca mesmo. votei, eu Ninguém não me sei. procurou. Não, é muito bacana isso daí. A igreja, a comunidade, as entidades e as pessoas civis devem se inteirar, até porque eu sempre digo assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental na vida da sociedade, porque ele também luta por política pública. Você entendeu? Ele não só faz defesa de direito, ele faz defesa também de políticas públicas. Nós tivemos muitas defesas no meu período, fui coordenador do conselho em seguida, eu fui eleito, os conselheiros são eleitos e entre eles elegem o coordenador. Eu fui eleito coordenador, depois fui reeleito coordenador de novo. Nós fizemos E como é que é o esquema de mandatos? Quanto tempo que é? Agora, na minha época, era 3 anos, depois fez uma reforma na legislação, agora é para 4 anos, só que não tem mais o limite, né, de só reeleição, ele pode ser reeleito por vários mandatos. Então, naquela época nós até discutimos, nós não podíamos ser assistencialistas, nós tínhamos que ser defensores do direito. E aí é o que difere. Eu tenho, no meu íntimo, assim, eu quero futuramente fazer até um trabalho de capacitação para conselheiros tutelares. Espero conseguir isso daí, vou voltar a estudar mais sobre o tema, porque houve algumas atualizações depois da minha monografia. Eu tive o prazer de tirar 10 na monografia, na época, sobre o Estatuto da Criança. Tive 2 indagadores muito interessantes, um era advogado da União e o outro era delegado da Polícia Civil da Seccional. Ainda quando eu fazia a explanação da minha monografia, ele anotando, eu pensava, meu Deus, a hora que eu terminar aqui, esse cara vai achovalhar de perguntas para mim, né? Porque eles fazem um teste para saber se você está dominando aquela matéria, né? E graças a Deus, depois o próprio delegado pegou e falou, Marquinhos, a tua monografia deveria ser um objeto de estudo por todos os operadores do direito da criança e do adolescente, porque você traz uma outra visão. E a minha visão é coadúnaca do atual juiz, que é o doutor Pelarim, que está aqui, Evandro Pelarim. Quando ele veio, algumas pessoas falaram assim, o Evandro Pelarim está inovando o estatuto. Não, ele está aplicando, né? O estatuto. Você entendeu? Nós tínhamos aí caso de um exemplo. O pessoal que organiza a festa aí odeia ele. Pois né? Rapaz, o homem fecha a festa. Né? Vou dar um exemplo assim, que foi muito importante na nossa época. Em 2002, nós tínhamos uma população de adolescentes que viviam na marginalidade e na vida de esmola, era uma gama muito grande. Só que nós chegamos junto com o juiz na época e falamos assim, nós precisamos aplicar o estatuto, porque ele está infracionando 10 vezes, infracionar é cometer um crime, ele cometeu 10 vezes o crime e ele continua na rua. E aí aplicava a remissão é o perdão. Então era assim, então tá, você cometeu o crime, eu te perdoo. 10 vezes perdoar, não, eu tinha que aplicar o estatuto, ou uma medida socioeducativa, ou uma medida restritiva de liberdade, que é a casa, né, que é a casa do... agora sumiu, mas a antiga FEBEM. Antiga FEBEM. Fundação Casa. Obrigado aí pela ajuda. E daqui a pouco muda de nome de novo. Muda, Então fala assim, então assim, teve que aplicar. Aplicou, acabou com aquela galera. Por quê? Porque botou ordem na casa. E o Dr. Marcos, o Pelarim, né, o Evandro Pelarim, ele não reformou nada do estatuto, não. Ele estava aplicando realmente o que deve ser aplicado.